fazendo. Amém, querido? Cada um de nós é importantíssimo. Por isso que meu coração parte quando alguém desiste do caminho. Porque por mais que a pessoa não ocupasse algum lugar, mas você fala, poxa vida, olha assim, a pessoa não está mais. Puxa, ela sentava por ali assim, ó. Aí você olha, essa pessoa já não está mais. Aí alguma coisa que a pessoa fazia, um copo com água que ela trouxesse, puxa, aquela pessoa não está mais. Antes tivesse morrido, às vezes eu costumo dizer, antes essa pessoa tivesse morrido. Porque se pelo menos quando a gente se lembrasse que a Luísa está, a gente fala, puta, está na glória, está com o Senhor. Ia dar uma dor, um choro, mas quando você sabe que ela saiu do propósito, do chamado, que alguma coisa levou ela a desacreditar, é uma dor tão grande. Eu sei que você é líder e você sente isso também. Você sente isso? Poxa, a vida não está mais. Ela louvava assim, assim. Às vezes ela dançava nessa... Enfim, a gente se lembra da pessoa, de algumas características dela. Eu quero te perguntar nessa tarde, cada um desses 12 aqui tinha características. E eles são a primeira, essa é a primeira na Bíblia, na palavra, características de 12. São as primeiras referências de uma equipe de 12. Do primogênito que despreza a sua primogenitura, que não entende o valor que ele tem de palavra de peso, de autoridade, de força e desonra, e perde. O outro que é dado à ira, resolve já na ira, na faca, né? Já quer picar de faca a pessoa, já quer dar 6 tiros nas patacas do joelho. Quem você é dentro da tua equipe? De acordo com o que esses homens foram, eles foram entrando dentro das suas conquistas, dentro das suas bênçãos. Aí nós vamos vendo, eu quero depois te despertar para que você depois leia esse texto com bastante calma. Você vai ver como ele é lindo, como é maravilhoso, o pai ali. E quando, eu sinto aqui que quando Israel ele começa a falar para os filhos, você sente o teor de dor, quando ele fala para cada um, dizendo daquela particularidade do erro do filho, como ele não conseguiu chegar naquele lugar que ele queria. Você vê a dor do coração de Israel. E é verdade, mas ali era Deus falando, era a boca de Deus falando para aqueles meninos, para aqueles homens já. E cada um entrando nos seus conflitos de alma, e alguns se perdendo. E aí a gente vai vendo, e como o nosso tempo é pouco, me chama a atenção Judá. Judá, apesar de vermos tantos erros na vida desse homem, ele se deitou com aquela prostituta cultural. Ele, não sei se você sabe bem da história, ele tinha os filhos, e os filhos não tiveram filhos. Morreu o primeiro, aí o segundo, porque na época o próximo irmão tinha que assumir a viúva para ter a herança, para ter o filho. O próximo se casou com a mulher, com a Tamar, mas ele não queria ter filhos com ela, e ele não permitia que a relação chegasse até o fim, e não tinha filhos. Daí tinha um outro que era mais pequenininho, e o Judá falou para ela: vai para casa dos seus pais, e quando o meu filho crescer, ele toma você em casamento. Tá bom. Só que esse filho cresceu, e essa mulher viu que Judá não honrou a palavra. Ela ficou muito magoada, e um dia ela preparou uma cilada para Judá, e ela se vestiu como uma prostituta por caminho que Judá passava. Judá nessa época já era viúva, a mulher já tinha morrido. Ele já tinha cometido um primeiro erro, porque ele casou com uma mulher cananeia, não teve filhos com essa mulher. Mas Deus tinha um plano de sair da vida de Judá o Messias. Nós não sabemos, querida, é nesse ponto que eu quero pegar. Nós não sabemos, a gente sabe muitas vezes por cima daquilo que Deus quer para nós. Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar, enfim, tudo isso. Mas tem coisas muito maiores escondidas na nossa história, que Ele quer fazer a partir da nossa história, dentro da nossa história. Você consegue entender isso? E aí estava na vida desse moço essa expectativa do coração de Deus. Era daí que sairia o Messias. E ele então naquele dia desapercebido, ele vê aquela mulher, certamente ela fez um charme, sei lá, ela abriu a saia um pouquinho, sei o que ela fez.
Mas ela chamou a atenção daquele homem. E era a nora dele. Ela tinha o rosto coberto, ele não viu. E ele então se deitou com ela. E ele não tinha, ela queria um cabrito pelo pagamento. E ele disse, olha, depois te mando. E ela disse, mas então deixa o teu cajado comigo de segurança. Era tudo que ele não podia deixar. Que ali era o certo, era a autoridade. Era algo muito importante que ele tinha. Mas olha o descuido. E é nisso que a gente precisa se atentar, querido. Como 12 dessa geração. Nós somos esse povo dessa geração. Nós somos esses que estamos conquistando gerações. Nós estamos fazendo uma história extraordinária. Que às vezes a gente fala de altar e algumas pessoas ficam pensando que são chavões, que são coisas apelativas dos pastores, para atrair, para sei lá o que. Mas não é verdade. É de fato o coração de Deus e a ideia de Deus para essa geração. Oh, Yeshua. Nós somos esses 12, nós somos essa equipe nesse momento. E esse homem se desapercebeu tanto, ele ficou tão ludibriado de repente com a noite que ele teve com a mulher. Ele ficou tão mexido que ele falou, tá bom, toma aqui meu cajado, guarda aí, depois eu mando pegar. Cuidado, querido. Tem 12 que ficam bravos e falam assim, vou sair desse governo, não quero mais ser 12. Vou ser dessa igreja. Ah, líder, eu estou ligando, olha, pega aqui minha célula, porque, eu acho que... Ele começa a entregar coisa que ele jamais poderia entregar. Ele quer entregar o cajado, ele quer deixar o cajado no lugar do comprometimento. E esse homem deixou lá o seu cajado. E quando ele manda buscar com o cabrito para pagar lá à noite, não acha a mulher. Não achou mais aquela mulher. Ele sai perguntando, vocês conhecem uma prostituta cultural que fica fazendo ponta aqui nessa avenida, nessa esquina e tal, ela é assim, assim, assim? Não, nunca vimos, aqui não tem ninguém aqui, nenhuma mulher fica aqui. Ele ficou desesperado, porque ele percebeu então que ele tinha feito uma loucura. E Deus ali crendo por ele, Deus ali torcendo por ele, porque Deus tinha em plano que dele sairia o Messias. Olha que extraordinário. De quem será quem? Quantas pessoas sairão de você, querido? Em que momento da história? Em que momento da história você vai ser essa peça-chave fundamental? Em que? Às vezes quando eu vejo, igual essa moça que morreu esses dias, essa Amy, nananã, aquela cantora, eu digo, meu Deus, onde estão os pregadores? Onde que nós estamos, meu Pai? Porque me dá uma dor. É drogada, bêbada, prostituta, não interessa. Uma desesperada, uma pobre, miserável. Mas nesse dia, o Espírito Santo falou uma coisa comigo. No dia que eu fiz essa indagação, o Espírito Santo falou comigo, olha, 1 minuto, quando a hora da morte, a pessoa entra no tempo da eternidade. E 1 minuto é 1000 anos. Muda o tempo. Então a gente vai ter muitas surpresas. Eu não sei que tipo de clamor uma pessoa dessa faz. Eu não sei que tipo de visitação a pessoa dessa tem. Claro que é uma luta, porque Satanás quer levar as vidas. Mas eu quero te perguntar, mexe com você saber que em algum momento da tua vida você vai ser uma peça fundamental dentro da história de Deus. Ou não? Ou é passivo isso? Ou a gente ainda está muito preocupado com nós mesmos, com as nossas conquistas particulares, individuais, que às vezes elas são assim, um carro, uma casa, uma viagem, são medíocres. E me dá tanta vergonha quando eu fico mal por essas coisas, porque é muito pequeno. Porque o que Deus tem para nós não tem comparação com essas coisas. Mas sofremos tanto por essas coisas. E Deus quer fazer a gente entender que não são essas coisas o motivo do nosso sofrimento. E esse homem então,
Quando ele encontra essa mulher, ela está grávida. E ela diz para ele: olha, o filho que eu estou esperando é teu. Eita louca, minha nora. Lembra daquele dia? E aí quando ela mostra o cajado para eles: olha, o pai dessa criança é o dono desse cajado. E eu penso que nesse momento da vida de Judá, foi aí que Deus falou bem assim: